Neste exercício vamos fazer o cálculo de uma piscina, tanque ou depósito, modelada com paredes resistentes e com lajes de fundação. Paredes resistentes é o módulo 10 de Tricalc, lajes de fundação é o módulo 9, mas fazem parte da solução única que é o Tricalc. Este exercício irá tomar em conta a consideração de sobrecargas dos impulsos do terreno e dos impulsos hidrostáticos do líquido que esteja dentro dele. Caso seja um depósito suspenso, a laje de fundo, em vez de ser uma laje de fundação, poderá ser uma laje maciça, e caso seja um tanque ou um depósito, poderá ter tampa superior em laje maciça. É possível também a introdução de pilares, vigas ou outros elementos dentro do próprio depósito ou por baixo ou em qualquer outra posição de apoio para esse tipo de estrutura. Para começar a trabalhar, vamos vamos criar uma nova estrutura. Damos um nome ao projeto. E para criar a geometria da piscina, podemos fazer ou através da rede, caso seja uma estrutura regular ou simples. Caso seja uma estrutura mais complexa, talvez possa ser mais rápido fazer com a função de importação de fecheiros de CAD externos. No caso, vamos aqui introduzir em centímetros as dimensões da piscina. Temos o X, o eixo longitudinal, aqui o Z, o eixo na outra direção, e temos aqui o Y, que é a altura da piscina. Uma piscina de 4,5 metros por 8,5 metros, com uma profundidade de 2 metros. Não necessitamos de barras para esta modelação. As barras em nós que vão agora aparecer são simplesmente agora para a modelação. Portanto, selecionei aqui o separador com a vista axial, AXO, portanto, uma vista axonométrica, em que temos aqui a vista sobre as barras que foram geradas. Isto agora servirá apenas para referência, para tirarmos as medidas, e poderiam, obviamente, criar outras redes mais complexas e utilizar os pontos que interessassem para a modelação. Para a inserção das paredes, podem utilizar a função do botão direito do rato ou no menu direto de geometria, parede resistente, introduzir. Para a introdução da parede resistente, temos de marcar 3 pontos que definam os seus extremos. 1 ponto, 2 pontos, por exemplo, comprimento, e o terceiro ponto, por exemplo, a altura. Damos um nome à parede, podemos alterar o posicionamento da parede. No caso, vamos considerar interior, para considerar que as paredes vão se posicionar para o interior das barras que marcamos, ou seja, quando dissemos que a largura aqui era de 4,5 metros, quer dizer que todas as paredes estarão para dentro deste limite dos 4,5 metros. O tipo de apoio da fundação vamos considerar como apoio livre, porque quem terá a condição de apoio neste caso será a laje de fundação que vamos introduzir. Se fosse uma laje maciça, poderiam colocar um apoio de mola, uma laje maciça suspensa, entenda-se, em que colocariam uma mola com todos os valores zero, exceto o KY que era 1, ou seja, uma parede a arrancar em cima de uma laje. No caso desse tipo, até aqui nas propriedades, onde se pode definir a espessura da parede e o modo de elasticidade a utilizar para o material da parede, poderiam também configurar fatores que modificam a rigidez da parede. Ou seja, se um caso desses de parede arrancar acima de laje ou por cima de viga se enquadrasse num panorama de parede sobre elementos de reflexão, poderiam até considerar uma redução da rigidez plana da parede para acompanhar a deformação do elemento de suporte. Vamos então aceitar as propriedades e vamos fazer a introdução desta parede. As restantes paredes é exatamente o mesmo procedimento e são herdadas as opções que foram tomadas na primeira. A única diferença será a mudança do nome, parede 2, PR2, 2, 3 pontos, a parede 3, e 1, 2, 3 pontos, a parede 4. Desta forma, temos então introduzida a geometria das paredes. Caso pretendam ver em modo de render, podem ativar aqui a janela de render e, até nas opções de render, caso não tenham ativado, podem ativar desenhar o modelo de arame para que continuem a ver o arame de trabalho para trabalharem com o renderizado e, em simultâneo, o arame. Para a introdução da laje de fundação, podemos ir no menu de geometria, lajes, e laje de fundação, introdução aqui do elemento, introduzir fundação. Aqui define-se o nome, laje de fundação, por exemplo, outro nome que queiram dar. Cargas permanentes serão as cargas permanentes que atuam sobre esta laje de fundação. Todos os pesos próprios de lajes, paredes, pilares, vigas, todos os elementos introduzidos são considerados de forma automática, portanto introduzimos o que for adicional de restantes cargas permanentes para além do peso próprio. 1.5, estamos a considerar 1.5 km² para revestimentos que possam existir sobre a laje de fundação. Sobrecarga, tem aqui uma sobrecarga de 2 aplicada, por exemplo, caso não queiram considerar algum tipo de sobrecarga, e tem uma segunda sobrecarga aplicada que corresponde ao impulso hidrostático. O objetivo é fazer este tipo de consideração. Sobrecarga 1 é a sobrecarga relativa às condições de impulso do terreno. Na laje de fundação não temos, neste caso, vão ser uma sobrecarga só 2, a simular algo de utilização.
E a sobrecarga 2, neste caso, é referente aos impulsos hidrostáticos. No caso da laje de fundação, corresponde à carga vertical do peso da água sobre o elemento. Temos aqui a estrutura da laje de fundação. Podemos aqui caracterizar, indicando essa condição. A indeformabilidade da laje é também opcional, porque se a desativarmos, estamos a considerar 6 graus de liberdade por nó, ou seja, estamos também a considerar os forços axiais que se geram dentro da laje e não um diafragma indeformável. Portanto, seria uma solução mais adequada para este tipo de análise. Então, marcamos então os pontos que definem o perímetro da laje. Okay. E agora, então, escape, quando se fecha o perímetro, é solicitado aqui a direção, 2 pontos para definir a direção, uma das direções da laje. A outra será perpendicular. A forma de armar dependerá dos esforços, não destas direções. Muito bem. Temos então considerado então, a geometria terminada. Falta-nos só apagar os nós e barras iniciais que utilizámos, que agora não fazem falta. Nó, eliminar. E eliminamos então aqui os nós. Estando a geometria concluída, podemos agora fazer a verificação da mesma, comprovando se existe algum erro nesta modelação. Verificar a geometria. Aqui há uma série de verificações que o programa pode executar para nos ajudar a validar a solução geométrica. Assim sendo, damos como encerrada a parte de geometria. Ao nível das ações, podemos considerar ações sobre esta estrutura. As ações vão ser tratadas aqui segundo as opções que estejam configuradas, podendo utilizar combinações automáticas de ações e combinações explícitas. No caso desta piscina, considerando que é uma piscina enterrada, não vamos considerar a atuação do sismo e a atuação do vento. Poderia, no entanto, ser ativado caso fossem fatores importantes para a sua verificação. A nível de hipóteses de ação, o programa permite a consideração de várias hipóteses pré-definidas quando se utilizam combinações automáticas. Ou seja, tem combinações para permanentes, para sobrecargas, vários tipos de ventos, sismos, cargas móveis, neves, acidentais, temperatura, etc. No entanto, para esta modelação, vamos fazer uma análise conforme foi indicado, em que vamos utilizar a ação permanente, com o coeficiente de segurança que indiquemos, e sobrecargas tipo 1 e tipo 2, com este coeficiente de segurança. A tipo 1 e a tipo 2 vão ser estudadas independentemente, a hipótese 1, depois, independentemente, a hipótese 2, e depois também serão feitas combinações com 1 e 2 em simultâneo. Com este estudo, conseguiremos então utilizar esta análise. Ou seja, temos caso só de sobrecarga 1, é só terreno a atuar sem hidrostático. Caso só de sobrecarga 2, seria só o caso de hidrostático sem o terreno. Por exemplo, caso fizessem um ensaio de estanquidade sem colocação do terreno, poderia ser o caso em estudo. Caso sobrecarga 1 e sobrecarga 2, quer dizer que temos terreno e hidrostático a atuarem em simultâneo. Portanto, são os 3 casos que vão ser testados automaticamente ao considerar a sobrecarga 1 para os impulsos, por exemplo, do terreno e a sobrecarga 2 para os hidrostáticos. As sobrecargas, para não terem qualquer tipo de redução nas combinações, podemos vir aqui às sobrecargas e considerar coeficientes unitários de combinação. E desta forma não há nenhuma redução nas sobrecargas utilizadas. De acordo com os parâmetros do Eurocódigo, poderia ser necessário considerar algum outro tipo de expressão, que seria aqui controlável, e, portanto, as combinações automáticas serão feitas automaticamente pelo trical. Se em algum momento quisessem intervir e fazer combinações explícitas, utilizariam então combinações definidas pelo próprio utilizador. Podiam, por exemplo, editar aqui packs de combinações, ou podiam criar novos packs destes de combinação, e então teriam aqui combinações que poderiam criar, editar, alterar, e combinações estas que podem ser então criadas para vários estados, para estados limites de ruptura, majoradas, para estados limites de utilização, fissuradas. Portanto, teríamos vários tipos de análise que poderiam ser utilizadas as combinações que fossem criadas. As hipóteses, temos 26 hipóteses de cargas disponíveis, sendo que cada hipótese poderá ser o que se necessite. Portanto, poderemos combinar com várias tipologias, várias configurações diferentes de hipóteses. Tudo isto fica guardado e podemos selecionar o pack que se deseja em qualquer momento. Em termos de sismo-evento, como disse, vamos ficar então com esta condição desativada. A nível da parte de introdução das ações no próprio modelo, podemos fazer essa introdução através da definição. Aqui na definição vamos definir ações sobre os impulsos de terrenos e fluidos nas paredes. Então vamos considerar uma consideração de terreno, vamos aqui editar e vamos buscar aqui à base de terrenos um terreno que seja similar ao da execução real. Podemos considerar várias camadas de terreno também. Poderão ser várias camadas, aqui na caixa anterior, neste caso a cota superior deste terreno aqui, e temos aqui a caracterização deste terreno, poderia ser alterada também. Se quiséssemos adicionar mais cargas, era possível definir então qual é que era a cota superior de outro estrato de terreno, e por aí em diante ir fazendo então a introdução de mais e mais cargas.
Se houver alguma sobrecarga adicional de impulso para além do terreno, haver mais uma sobrecarga adicional de impulso, podemos considerar aqui o seu valor. Caso contrário, não existe, não se considera. Se o terreno for inclinado, vamos pôr aqui o ângulo de inclinação do terreno em graus. Caso contrário, 0. E a cota de rasante será a cota de topo do terreno. O topo do terreno. Neste caso, este depósito está feito da cota 0, a cota de baixo, a cota 200, a cota de cima. Vamos marcar então aqui sendo a cota 200 cm, sendo a cota superior, onde estará o terreno. Vamos considerar o terreno, por exemplo, em impulso em repouso, ou por exemplo em ativo, em paredes, por exemplo. Vamos aqui fazer então as definições que necessitamos. E podemos aqui definir então a parte de qual é que é o lado da parede que vai ser solicitada. Conforme reparam, as paredes têm sistema de eixo e o eixo Z então será o eixo perpendicular à parede e, portanto, podemos aqui definir. A ação será uma ação de sobrecarga 1, que foi combinado de fazer então a sobrecarga tipo 1, que é a sobrecarga que definimos para os terrenos. Podemos aqui a introdução. Vamos aqui nas ações confirmar que temos ativado o desenhar ações para que apareçam no ecrã e clicamos na parede pretendida. Neste caso enganei, estão a ver? Pus no lado errado da parede. Vamos então fazer Ctrl Z, teclado do Windows para reverter as funções e vou alterar para a outra face, Z+, neste caso esta e esta. As outras duas paredes, vamos fazer então a outra face, a Z-, esta e esta. Portanto, temos então aqui os impulsos exteriores do terreno. Para considerarmos o hidrostático, vamos pôr aqui, no nível freático, neste caso será o hidrostático, que estará na cota 200 também, por exemplo, e será a sobrecarga tipo 2. Vamos então fazer a introdução deste impulso, nesta parede e nesta. Alteramos aqui então o escape, alteramos aqui a face e fazemos outras duas. Pronto, temos então aqui do lado de dentro sobrecarga tipo 2, que é o hidrostático, e do lado de fora sobrecarga tipo 1, que é o do terreno. Recordar que na laje modificar, na laje, só para recordar, temos então considerado sobrecarga 1, por exemplo, um impulso, uma sobrecarga relativa, por exemplo, a uma utilização ou algo assim, que somamos na 1, e a 2, a do hidrostático, que aqui está com o valor de 20, que é a altura da água sobre aquela laje de fundação. Assim, temos definidas então as cargas no modelo. Para avançarmos para o cálculo, podemos então configurar no cálculo também quais os materiais que estamos a utilizar. Materiais estes que podemos definir aqui para vigas, pilares, paredes, muros, portanto várias considerações diferentes. Caso queiram o mesmo material para todos os elementos, podem definir todos e assim todos utilizam o mesmo material. Se quiserem em qualquer momento alterar o modo de elasticidade de algum material, também pode ser feito. Recordo que nas paredes restantes, modificar essa alteração posso fazer nas propriedades da parede. Aqui está, podem alterar aqui os modos de elasticidade. Pode ser diferente do material escolhido, se assim houver interesse nisso. E no cálculo e nas secções de lajes de fundação, cá está, podemos aqui caracterizar duas coisas importantes. Uma, o modo de elasticidade, obviamente, que pode ser recalculado de acordo com o material e a regulamentação, picando neste botão. E as lajes de fundação, o tipo de rigidez do terreno, ao deslocamento e à rotação, as molas, sendo o Y a mola vertical, portanto a mola do terreno que é definida, e assim como a tensão de comprovação desta laje, deste terreno, a tensão admissível do terreno. Ok. Com isto, vamos então fazer o cálculo da estrutura. Portanto, geometria modelada, ações introduzidas, secções definidas, calculamos. O cálculo dos esforços e todas as opções de cálculo são aqui definidas no separador de opções de cálculo. E, portanto, nas opções de cálculo podem selecionar os esforços que utilizam, as opções de cálculo de esforços. No caso, estamos a considerar um elemento finito de 50 cm de tamanho base, é um método adaptativo, portanto será o tamanho base regular. Cálculo segunda ordem, P delta, em que podemos aqui definir os parâmetros de cálculo, e uma das vantagens será a consideração das molas da laje de fundação trabalharem unidirecionalmente, só trabalham quando comprimidas, não quando tracionadas. Também havia outra hipótese de consideração de ímãs de tirante, trabalharem só a tração, e obviamente o cálculo segunda ordem em si permite estudar a estrutura em posição já de deformação ocorrida, portanto uma análise P delta de não linearidade geométrica. Vamos então aqui aceitar. E vamos então, caso haja necessidade de comprovar o fogo, em princípio uma piscina destas não seria necessário, podemos aqui alterar. E vamos então definir aqui as opções de cálculo para as paredes restantes. As paredes restantes podemos aqui definir quais as opções de cálculo para as armaduras de parede, horizontais, verticais, controle de fenilhação, recobrimentos, controle de granumetria de inertes, o tipo de amarração da parede na fundação, se é uma amarração com U de espera e as paredes amarram em cada extremidade do U, ou se as armaduras fazem um L de amarração para a fundação.
No caso de ter sapata, seria aqui definida, mas neste caso a sapata será a própria laje de fundação. E aqui a nível da encurvadura, serão as comprovações de encurvadura para a primeira e segunda ordem. E se necessitarmos fazer comprovação à encurvadura horizontal ou não. Para o caso da laje de fundação, também tem as suas opções de cálculo. Laje de fundação, picamos 2 vezes. Então, serão as armaduras de reforço autorizadas à armadura de base, em termos de diâmetros, em termos de quantias de armaduras, por cada uma daquelas nervuras que aquela quadrícula que ali está. Estas quadrículas aqui o que vão fazer é ler sobre uma infinito os esforços e com isso dimensionar as armaduras, ou seja, podem ser mais ou menos refinadas, isso define-se na laje, na introdução da laje, e podem ser depois também modificadas, mas tem a ver com o refinamento de leitura dos esforços sobre a laje. Neste caso é uma laje muito regular, esta malha 50×50 é de certeza que suficiente. A armadura de base da laje pode ser feita manualmente pelo utilizador caracterizar qual é que é a armadura que pretende, superior, inferior, igual nas duas direções ou não, ou então pode ser criada, calculada pelo programa com base nos esforços, sendo que dá-se a gama de armaduras, espaçamentos mínimos, modos de separação, e qual é que é a percentagem do esforço máximo que a laje tem que se pretende utilizar para a armadura superior, e qual é que é a percentagem do esforço máximo que a laje tem que se pretende utilizar para o dimensionamento da armadura inferior. E deste modo, então, a armadura de base será dimensionada com base nestes valores e depois, então, o remanescente com reforços. Se houvesse capitais, se houvesse punçamentos para verificar, se houvesse, ou neste caso aqui, há sim necessidade de definir recobrimentos, grametria de inertes e também controles de fendiação diferenciados entre face superior e também face inferior, tal como havia nas paredes, diferenciação entre face de paredes. Okay? A nível de cálculo agora, vamos fazer então o cálculo, já vimos as opções dos elementos que temos introduzidos, cálculo automático, calcular uma vez, vamos calcular os desenhos, calcular as lajes de fundação, as paredes e também, se fosse necessário, também ter a fabricação da estrutura. A fabricação da estrutura será a transformação de todo o resultado de cálculo em base de dados. Portanto, permitirá fazer filtragem de quantias de betão, de quantias de aço, de diâmetros de aço, comprimentos de varões. Podem fazer filtragens para obter quantias para as vossas preparações de obra. Cá está, terminou o cálculo. Não tivemos nenhum erro nesta modelação. E podemos agora fazer a comprovação. Temos as listagens disponíveis, toda a parte escrita, em que aqui, por exemplo, terão a memória descritiva que podem criar no próprio Tricalc. Memória esta que podem ter a vossa memória tipo ou as vossas memórias tipo já pré-feitas e podem logo fazer a sua exportação para DocX ou PDF da memória criada. Nesta memória podem também colocar logo todos os relatórios, listagens, imagens que queiram do próprio programa, portanto não precisam estar a fazer isso em processador externo de cálculo. Portanto, é possível também, obviamente, copiar, colar e colocar aqui os vossos textos. Temos os dados de cálculo, que nos dão, portanto, a memória justificativa deste processo, que também pode ser inserida na memória descritiva. Portanto, todas estas listagens que estamos a ver podem ser inseridas na memória descritiva. Portanto, temos aqui toda a parte de regulamentação, cálculo, portanto, todas as condicionantes que foram utilizadas para fazer a validação desta estrutura. Portanto, ações introduzidas, opções de cálculo foram consideradas, etc. Podemos também fazer a definição, a listagem de paredes resistentes, que são elementos que aqui temos, listagens de lajes também, se houvesse punçamentos em lajes, se houvesse vários tipos de verificações, temos aqui também a possibilidade de ver isso. Temos as medições de quantias de material, qual é que é o material que vamos utilizar, em lajes de fundação, em paredes, ou até uma medição geral da estrutura pode ser aqui obtida. Por exemplo, obter a medição geral, podemos definir os preços unitários de cada um dos tipos de produtos que estamos a utilizar e elaborar um relatório até com essa medição. Portanto, temos aqui então botões de realização, superfície da laje, totais, armaduras de base, armaduras de distribuição, nas paredes também, o que é que cada parede consome a nível de materiais e depois também os totais finais da medição. Portanto, temos aqui quilos de aço, volume, tal, e depois também, obviamente, temos as separações anteriores, até por diâmetros de armaduras, e temos o Tricalc Fab, que nos dá depois a possibilidade de tratar isto em base de dados e filtrar toda a informação. A nível da parte de gráficos, temos toda esta informação de deslocamentos, de esforços, tudo isso também disponível a nível de gráficos. Temos deslocamentos da estrutura, podemos pedir aqui então o gráfico, neste caso por estados limites últimos majorados. Portanto, temos aqui na função de ajudas, escalas, alterar a escala do gráfico, por exemplo, para um maior exagero da visualização. Portanto, aumentamos aqui a visualização, até posso desativar a renderização e solicitar o gráfico sem render, e até sem as ações. Já agora vou tirar daqui as ações de cima também. Gráficos, deslocamentos, cá está, temos aqui a maior deformação aqui nas laterais, okay. Corresponde à zona vermelha, que temos aqui no gráfico na escala, cerca de 0.2 cm como máximo naquela combinação. Estes resultados podem ser vistos por combinação, podem ser vistos por envolvente, basta vir às opções
e selecionarem qual é que é o critério para o qual querem ver o vosso resultado. Por hipótese, em separado, só por exemplo para a atuação só do hidrostático, para a atuação só do terreno, para a envolvente, ou então por combinação. Depois dá para selecionar que combinação querem ver. Quais as combinações que foram feitas? Por acaso temos aqui nas listagens, esforços, combinações. E temos então aqui as combinações por estados limites últimos, por exemplo. Foram feitas 8 combinações. E aqui estão a listagem das combinações. Foi feita uma combinação de um 35 a permanente, um 35 a primeira sobrecarga, um 35 a segunda sobrecarga, um 35 de permanente com primeira e segunda sobrecarga em simultâneo. Depois agora considerando como não desfavorável a permanente e as restantes combinações outra vez. Portanto, isto tudo foi feito de forma automática, este pack de combinações. A nível da parte de análise gráfica, poderiam também analisar até por gráficos isovalores, por exemplo, analisar, por exemplo, deslocamentos e rotações, por exemplo, verticais, em qualquer direção, até rotações, por qualquer envolvente e também por qualquer estado limite, o último ou de utilização, por isoáreas ou por isolinhas. A diferença é que, por exemplo, se tiver aqui contextos, vamos ter curvas de nível, por exemplo. E neste caso o texto está muito pequenino, vou só aqui às escalas, ajudas, escalas, pôr o texto maior. Temos então ali as curvas de nível com os vários textos. Agora, por exemplo, se quiséssemos considerar, por exemplo, os isovalores, em vez de ser por isolinhas, ser, por exemplo, por isoáreas, gráficos, por isoáreas. Basicamente, a informação é a mesma, só que preenche as cores por completo, não faz só a curva de nível. Por exemplo, isovalores, por exemplo, as tensões em elementos finitos. Por exemplo, a tensão, por exemplo, normal, vertical nas paredes, que é o Y, é o eixo vertical das paredes. Por aqui, para envolvente mínima, por exemplo. Temos aqui as tensões normais verticais. E agora, por exemplo, as tensões normais numa das direções. Por exemplo, normal segundo esta parede, ou, por exemplo, transverso segundo o plano XZ da parede, que será o plano transversal à parede. Então, temos aqui, então, esforço das paredes. Ok? E podemos ver também no vertical, noutra direção também. Fletores também, fletor segundo o eixo, fletor principal da parede, no eixo X, que é o eixo principal da parede, do eixo longitudinal. Vocês veem aqui pelo eixo X da parede, é o eixo longitudinal da parede. Portanto, veem aqui então os gráficos que estão aqui a acontecer. Agora, se quiséssemos, por exemplo, visualizar as tensões no terreno, também podemos fazer isso. Tensão vertical do terreno, ok? Pelo envolvente mínima de esforços. Portanto, temos aqui uma zona do terreno aqui praticamente no zero, esta zona aqui. E temos também, por exemplo, a tensão do terreno, por exemplo, agora pelo envolvente máxima de esforços. Portanto, temos aqui praticamente entre 0 vezes a resistência do terreno e 1 vezes a resistência do terreno, que é de 0,25. Aqui o esquema de limite de diferenciação do que é que está apanhado. Aquele traço preto que está é o leque de valores que estão a ser assumidos no gráfico. Depois temos aqui então a definição de cálculo, da parte de análise, no caso de ver sismo, centros de massa e rigidez, mas também é possível ver até gráficos os próprios fletores, por exemplo, nos fletores na estrutura. Portanto, e mostra-nos no próprio elemento finito, sobre o elemento finito, os próprios gráficos de fletores na peça. Okay? Pode conter também os valores se assim quisermos. Na parte de desenhos, temos agora os desenhos das peças que foram calculadas. Ou seja, teremos o desenho então do plano. Podemos selecionar o plano que queremos. O plano 0 será o plano da fundação, da laje de fundação, que pode conter aqui então as suas armaduras. Vou tirar aqui agora os parcelares. Portanto, vamos só ver aqui as armaduras aqui colocadas. Estamos a ver neste momento lajes maciças, opções de desenho. Temos aqui a armadura superior e inferior em simultâneo. Por exemplo, vou pôr só em inferior. Esta seria a inferior, aplicada. Vamos, por exemplo, colocar aqui agora lajes de maciças. Tem uma tecla Alt e Ctrl F. Temos aqui então só superior agora, por exemplo. Okay? E agora, por exemplo, vamos ver, por exemplo, aqui um corte. Fazer um corte da laje. Corte, definir. E vamos ver o corte XY com a identificação de armaduras. Vou, por exemplo, aqui as armaduras das zonas. Vou, por exemplo, pôr aqui a armadura de reforço. Vou marcar um corte, por exemplo, daqui até aqui assim. E para o corte aqui em cima. Pronto, neste caso estamos a ver a armadura superior apenas. Pronto, está ali. A armadura B de base. Vamos, por exemplo, mudar a seleção para a armadura inferior. Ok? Por exemplo, colocar a armadura superior e inferior em simultâneo. Aqui, no laje de fundação. Agora, por exemplo, se quiséssemos distribuir as armaduras, por exemplo, pôr aqui a armadura inferior nas duas direções e quer distribuir esta armadura, então poderíamos, por exemplo, fazer aqui uma distribuição simples. Ou, por exemplo, fazer aqui uma distribuir o valor máximo da armadura. Como é que eu vou fazer isto? Até vou simplificar aqui, vou pôr
só uma das direções, vou fazer uma de cada vez. Okay? Já vamos aqui distribuir a armadura máxima. Selecionamos os varões que nós queremos, por exemplo, vou fazer aqui uma banda lateral, neste sentido, apanho estes varões, seleciono aqui dois cantos que definem uma zona retangular de distribuição. De ferro 10 afastado de 20. Vou fazer aqui deste lado igual, portanto, pica-se na laje, seleciona-se os varões e, por exemplo, faço esta distribuição de armadura daqui para aqui. Ao estarmos a fazer este trabalho, o que estamos a fazer, estamos também a distribuir, a alterar as medições. Ou seja, as medições estão a repercutir esta alteração que está agora a ser efetuada. Vamos aqui, e o outro final, este aqui deste lado. Pronto, e assim temos a armadura preparada numa direção. Caso queiram mover alguma destas armaduras, é possível fazer a sua movimentação. Por exemplo, basta chegar aqui a lajes maciças, mover a armadura de reforço, que é o caso. A de base também era possível de mover, tinha lá a opção para o mesmo efeito. E, por exemplo, podíamos alterar aqui a posição de qualquer reforço que fosse aqui então colocado. Da mesma forma, podíamos fazer o mesmo para a outra direção. Bastaria pôr aqui a outra direção e teríamos então essa mesma lógica de trabalho. Até posso pôr só em exclusivo essa direção. E agora fazer a mesma lógica. Laje, distribuir a armadura máxima, por exemplo, desta banda. Por exemplo, faço aqui uma banda de reforço. Daqui até aqui. E faço agora a outra banda do outro lado. Okay? Daqui até aqui. Pronto, deste modo, estamos a preparar já desenho final com toda a medição, com todo o detalhamento dos varões, dos comprimentos, tudo já aqui definido. Já agora vou fazer só duas bandas finais aqui para este extremo aqui. Vem daqui até, por exemplo, aqui. E outra aqui em baixo, que vem, por exemplo, estes varões, seleciono os varões e ponto, ponto. Ok. Temos então aqui criadas estas zonas aqui, portanto, podemos ver 1,80 m, ferro 12 afastado de 20. 1,70 m, ferro 12 afastado de 20. Quer fazer iguais de um lado e do outro, também é possível, podemos sempre retocar aqui. Esta lógica que foi assumida aqui foi uma lógica por causa da questão da malha base que eu estou a utilizar. Eu estou a fazer múltiplos de 20 cm da minha quadrícula base de definição, mas podíamos ter feito outro refinamento diferente. Por exemplo, posso chegar aqui, por exemplo, quero até alongar este aqui para 2 metros, ok? E poderia fazer aqui este retoque deste comprimento. Aqui da mesma forma aqui, poderia colocar aqui, por exemplo, 2 metros. E neste caso aqui, poderia, por exemplo, alterar aqui a posição. Até era possível fazer então todos estes ajustes aos elementos assim quiséssemos. A malha base que eu estava a referir-me seria esta função de malha que aqui está, em que vocês podem definir as quadrículas de base que é utilizada. Ou seja, temos uma quadrícula base que pode ser utilizada para referenciação neste caso para os desenhos, por exemplo, e também podemos fazer uma subbase que é aquela que o rato está a apanhar, neste caso estava com múltiplos de 20 cm, 20 a 20 cm, mas podia pôr outra métrica que fosse mais conveniente. Okay? Para finalizar aqui os desenhos, vamos só espreitar aqui os desenhos, por exemplo, das paredes, em que aparecem as paredes aqui desenhadas. Portanto, dois cortes, corte vertical, corte horizontal. Aqui a vista da armadura também na própria parede. E aqui a diferenciação aqui das armaduras de transversal e de contorno das paredes. Portanto, caso existam este tipo de armaduras, aparecem aqui desenhadas e também estão representadas aqui também na própria secção. Portanto, tudo isto está definido. Caso tenham ativado nas opções de desenho daqui de armaduras, esteja aqui ativada a representação das tabelas de armaduras, estas também serão apresentadas com os desenhos, e portanto posso até aqui mover as tabelas, por exemplo, para as separar até aqui do desenho. Okay. Temos aqui então, posso aqui separar as tabelas aqui, e portanto utilizar aqui melhor o espaço que tenho disponível. Portanto, tudo o que está medido no desenho aparece aqui referenciado. Quantidade, diâmetros, desenho, patilhas, comprimento reto, patilha total, pesos, tudo aqui do que é que vai ser consumido por esta parede a nível de material, neste caso do aço. O botão também terá nas medições essa informação. Pronto, agora se quiséssemos fazer a colocação destes desenhos em folhas e fazer digamos, uma folha para projeto, íamos aqui à composição automática, escolhíamos os desenhos que nos interessavam, podíamos aqui tirar as folhas independentes para colocar isto tudo o máximo possível de desenhos por folha. Nas opções de visualização escolhíamos exatamente isso, o tamanho da folha, composição, papel e qual é que era o tamanho da folha a utilizar. Podíamos também alterar a legenda, qual é que é a legenda que vamos utilizar. Portanto, há aqui vários tipos de já pré-feitos, mas podem também criar vocês o vosso próprio tipo de legenda e então utilizar a legenda do vosso gabinete para ser preenchida até pelo próprio trical que preenche os campos da legenda. O papel está, falta escolher os desenhos. Estes são desenhos de planos, cá está.
as escalas destes desenhos vão sair aqui à escala 1:50. Pronto, é o que está aqui definido. E podiam também alterar, se fosse o caso, as alturas dos textos que utilizam para cada tipo de informação. Mandamos compor. Ok? E agora podemos mandar ver as folhas que foram criadas. Foram criadas estas folhas, desenhos do plano 0 e as armaduras das paredes. Temos aqui então uma folha, podemos ver aqui as outras folhas também, se quiséssemos. Okay? Está a escala 1:50, uma escala bastante detalhada para isto. E portanto temos aqui as folhas já organizadas. Temos aqui então o desenho dos quadros de fabricação. É claro que se tirássemos, por exemplo, agora um desenho de uma folha e arrastássemos para outra, estes quadros seriam automaticamente reajustados. Por exemplo, eu vou, por exemplo, eliminar este desenho que aqui está. Vou, por exemplo, mover este desenho que está aqui para este posto. E este desenho desta parede passo para este local. A tabela foi automaticamente recalculada de acordo com os novos elementos que foram retirados de uma tabela de um lado e que foram acrescentados à outra folha, então, os elementos que pertenciam àquele elemento. É totalmente automatizada este processo de gestão de quantidades de material. Portanto, por exemplo, fizemos então aqui, poupámos esta folha e, portanto, temos menos uma folha no nosso conjunto de elementos. Estas folhas, como estão agora, podemos então nas opções ou imprimir ou exportar para fecheiro externo, pode ser um DXF, um DWG. Portanto, e saem conforme estão aqui identificadas, em que podemos aqui observar com um pouco mais de detalhe que os traços estão diferenciados, portanto, em caso de exportação também serão exportados para leis diferentes, portanto, vê-se aqui a diferenciação de espessuras, mesmo para impressão direta ou para exportação. Este foi então o exemplo de modelação de uma piscina, com consideração de piscina em caso cheio, piscina em caso vazio, através da alternância de sobrecargas e considerando, portanto, os impulsos atuantes como sobrecargas distintas e, portanto, com isso fazer esses efeitos todos num único cálculo. Para qualquer questão adicional, sugerimos que contactem o suporte técnico da Artec. E subscrevam o nosso canal do YouTube, onde encontrarão mais vídeos como este com explicações sobre a utilização do programa.